7h19. Repita. 7h19, cidades paranaenses tiveram índice de abstenção superior à média nacional. O TSE vai fazer uma pesquisa sobre o não comparecimento às urnas. O Tribunal Superior Eleitoral informou, então, que as ausências subiram na média nacional de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo turno. A média nacional foi alta, mas o índice registrado em Curitiba e em Londrina foi maior ainda. Em Curitiba, 432.408 eleitores não compareceram para votar no segundo turno, o que chega a 30,37% do total. Em Londrina, a abstenção foi de 30,94%, o que representa 123.662 eleitores que deixaram de votar. No primeiro turno, em Londrina, a abstenção ficou em 27,77%. A grande quantidade de eleitores faltosos preocupa a Justiça Eleitoral. Por conta disso, o TSE anunciou que vai fazer uma pesquisa para tentar identificar os motivos que fizeram os eleitores não comparecerem às urnas. Esse anúncio foi feito já no domingo à noite pela presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, durante uma coletiva de imprensa na sede do tribunal em Brasília. Ela prometeu, então, apresentar um relatório sobre os assuntos antes da diplomação dos candidatos eleitos em dezembro. Vamos conferir um trecho dessa fala da ministra. Nós vamos, depois que terminarem as eleições, pesquisar quais os locais, quais as pessoas, eleitoras e eleitores, que mais compareceram. Por exemplo, mais mulheres deixaram de votar, mais homens deixaram de votar, mais pessoas no estado deixaram de votar. Num determinado município houve uma abstenção maior, porque, em geral, nós fazemos essa apresentação do número pela média nacional. Mas a causa não haverá de ser igual no local que tinha chuva demais e no local que teve, por exemplo, estiagem. E para que eu apresente isso para o Brasil no relatório final das eleições, de forma esmiuçada, pormenorizada, e a gente podendo analisar, até para depois convidar esse eleitor que hoje se absteve a que supere a eventual dificuldade, é preciso que a gente tenha esses dados de uma forma muito mais específica, minudente. E é isso que, se Deus quiser, eu apresentarei antes da diplomação para todos os senhores. Muito obrigada. Olha, o cientista político Paulo Ferracioli também falou sobre os números de abstenção que foram registrados nas eleições municipais. Vamos entender também, então, esse ponto de vista, então. Isso acabou levando com que em algumas capitais, e Curitiba é um desses casos, houve mais eleitores que se abstiveram do que eleitores que votaram no candidato derrotado. Isso não é completamente anormal, porque no segundo turno há menos estímulos para votar, porque a eleição para vereador já está decidida, e como na eleição para prefeito já tem dois candidatos que disputam entre si, muitas vezes o eleitor não se interessa por nenhum dos dois candidatos. Então tem várias particularidades que ajudam a explicar o alto número de abstenções nesse segundo turno. E é muito importante que o TSE queira investigar e vá atrás de produzir pesquisas para que a gente tenha um conhecimento específico de por que nessas eleições de 2024 a gente teve esse número de abstenção. Justificar é cada vez mais fácil, até por mesmo do aplicativo do título, e o valor para pagar, para regularizar a situação também é um valor baixo, o que acaba servindo como um estímulo para que quem realmente não quer participar acabe não participando e se abstenha da eleição. As eleições de 2024 registraram o segundo maior volume de ausências da história, só perdendo para 2020, que era auge de pandemia aqui de Covid-19, quando 23,2% dos eleitores deixaram de votar no primeiro turno e 29,5% no segundo turno. Olha, até falar fora do ar aqui, é aquela coisa, o avião nunca cai por um problema sozinho. São vários fatores que levam a um acidente. Neste caso aqui, eu vejo dois, por exemplo, bem claros. O primeiro, a judicialização excessiva. Os eleitores estão cansados, né, de ver essa briga dos tribunais em relação aos seus candidatos e muitas vezes terem os votos anulados. Olha o caso do Deltan Dallagnol, olha o caso do Fernando Francischini. Não estou entrando no mérito aqui se foi certo, se foi errado. Eu acho que foi errado. Mas vamos lá, aí o eleitor vai para a urna, vota. O Dallagnol foi o mais votado na eleição passada e de repente tudo é anulado em uma canetada. As pessoas vão perdendo a vontade de participar desse processo, né? Um outro ponto importante, para mim, são as propostas mirabolantes, difíceis de serem cumpridas. Eu perdi as contas aqui de quantos candidatos falaram que vão zerar filas em todas as cidades. Vou zerar a fila da saúde, zerar a fila das creches, zerar a fila não sei do que. E se fosse fácil, já
teria sido feito. Ora, por pior que seja um gestor, ele não quer deixar como legado uma fila de gente mal atendida. Há questões orçamentárias, há questões legais. Então, a solução, infelizmente, não é fácil. E aí, o eleitor, Pedroso, olha tudo isso, esses caras estão falando um monte de coisa. Daqui a pouco vão anular meu voto? Eu não vou participar disso aí. Exatamente. E a gente pode somar esses dois fatores que você traz e a tua analogia com a queda do avião, que é de multifatorial, você tem razão. Agora tem um ponto que é importante, é que agora eles estão falando em pesquisa, e ouvir as pessoas, e entender o que aconteceu. Vamos lá, eles precisam conduzir uma pesquisa séria e ouvir de fato o que vem dessa pesquisa. Porque o que acontece muitas vezes? Eles consultam, perguntam para as pessoas, ou não colocam todas as alternativas na mesa. Porque uma das alternativas que eu gostaria de apresentar, lembrando de uma pesquisa de 2022 e de uma pesquisa de 2021, em que parte dos eleitores gostaria sim de que o nosso modelo de urna eletrônica fosse atualizada e que tivesse junto aquele comprovante para que ele pudesse enxergar e ter as alternativas de uma eventual recontagem. Estou falando daquele contraprova lá, algumas pessoas chamam de voto impresso, mas é isso. Muitos eleitores, conversando com eles, têm dúvida do sistema eleitoral, questionam o formato da urna. Eu acredito no formato, no que nós temos hoje, mas é importante que todos os eleitores, e nessas pesquisas, Marco, mostraram o seguinte, em uma delas, 2021, 46% dos eleitores gostariam de ter ali a sua contraprova impressa. Em 2022, 43% gostariam, menos do que isso, não se importava se teria ou se não teria. Então é importante que a Justiça Eleitoral ali, no rol das perguntas, dos cientistas, dos entendidos, coloque essa alternativa e caso esse tipo de dúvida apareça, entregue para o leitor, entregue para as pessoas essa credibilidade adicional, porque é disso que se trata, as pessoas precisam acreditar. Uma democracia só funciona quando as pessoas acreditam nela. E agora, eu escutei, né, um cientista político, respeito a opinião dele, falando que, olha, a multa é muito baixa. Veja, eu só espero que o pessoal não queira aumentar o valor da multa, colocar lá R$50, alguma coisa assim, porque é isso, né? Tentar convencer as pessoas a exercer um direito com uma burduna na mão, com o tacape na mão, tá errado. A gente precisa que as pessoas acreditem e se motivem. Ficar ali aumentando a punição é talvez tornar o Estado mais policialesco que ele já é. É isso, né? E vai ser a solução que o TSE virá. Podem apostar. Apostem. Vão aumentar a multa para tentar combater a abstenção. Vão fazer tudo errado. E o problema é muito grande, Pedro. Você veja, aqui em Curitiba, as abstenções foram maiores do que os votos da segunda colocada. Nós tivemos 432 mil abstenções e a Cristina Grêmio teve 390 mil votos. Em São Paulo ocorreu o mesmo. Tivemos mais abstenções do que votos no Boulos, que foi o segundo colocado. Então é um problema nacional, é preciso discutir, e essas soluções prontas, eles estão, eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Não, vão aumentar a multa, tasca cacete do povo, que eles aprendem a votar, porque é assim que eles pensam. É isso que eles pensam. Vamos fazer pesquisa, ouvir de fato, aceitar que a questão da urna tem que ser debatida mesmo. Eu acredito. Ok, tem gente que não acredita. O sistema tem que ser confiável para todos e tem que ser melhorado para que todo mundo confie. Essa é a grande discussão. Mas aí, se a gente falar mais um pouquinho, capaz de até fechar a rádio. Então, vamos embora, todo mundo tem que estar acontecendo, mas que bom que pelo menos o sinal, Pedroso, da discussão acendeu lá em Brasília. Agora,